Sem mais delongas, vamos para Londrina, onde se encontra nesse momento o doutor Cestário, que mais uma vez nos atende gentilmente. Está na tela, vamos ver aqui agora. A notícia que houve um recurso, o senhor entrou com recurso pedindo um adiamento do julgamento, né? O senhor recorreu, né? Me corrija se eu estiver equivocado, e alegando que quer estar presente nessa defesa. Foi por aí a situação, doutor Oswaldo? A gente teve o seguinte, né? O tribunal ficou parado alguns dias em virtude da Copa do Mundo, né? E o que ocorreu? Essa sessão de julgamento ia ocorrer dia 20, né? Uhum. E aí, de última hora, resolveram alterar a data para o dia 22. E eu coordeno, comando, assim, junto com outros colegas, um grupo de advogados que atuam no STJD. E os colegas ficaram, assim, um tanto quanto, assim, indignados, né? Porque, assim, desculpa, Pois não. há muito tempo os advogados vinham brigando e conseguiram, há 2 anos, brigar por seus direitos de ter um recesso na justiça, né, em todos os tribunais, para que o advogado possa ficar sem ter prazo para cumprir e poder viajar nesse período de final de ano, ano novo, Natal, Ano Novo. E o que aconteceu? Os advogados pediram e a gente fez assinado por mais de 30 advogados, um pedido lá no STJD para que não tivesse essa sessão e fosse respeitada aí as prerrogativas dos advogados, né? Uhum. O presidente, o Otávio, ele despachou, dizendo que havia um processo muito importante para serem postos em pauta, processos que mexem, por exemplo, com campeonatos, né, que vão começar agora em janeiro. E o que ocorreu? Ele deu essa prerrogativa para a gente a partir do dia 22, ou seja, a partir de hoje, quando terminar a sessão de hoje, né? E a gente conversou, então, com o advogado a gente foi procurado pelo advogado do Vasco, que é um dos advogados que compõe esse grupo, e também, aí falei com o advogado do Bahia, que é terceiro interessado, e a gente fez um pedido especial para o próprio relator, porque quem despacha nesse caso é o relator, no nosso caso, né? Uhum. De que não haveria composição total do tribunal, porque alguns auditores também já viajaram, fizeram viagem e não poderiam estar presentes. E, por exemplo, aquele quórum que fez parte do julgamento de Ceará e Cuiabá, não estariam todos lá. Então, assim, seria um quórum diferenciado, seria um quórum convocando outros auditores. Então, por esse motivo, a gente resolveu pedir, então, o adiamento desse processo, porque não mexeria em nada, por exemplo, assim, voltando os pontos para o esporte, ou tirando os pontos do Vasco, não vai ter problema nenhum de, subiu, desceu, ascendeu, não ascendeu a primeira divisão. Então, por esse motivo, a gente pediu para o relator, por essas questões que eu estou falando, de quórum, que foi modificado, tudo isso, para que a gente pudesse, então, adiar esse processo para a primeira sessão de janeiro de 2023. Perdão, aqui o microfone ficou um pouquinho fechado. Justamente o senhor cita a parte do Bahia, que é o interessado, né? Terceiro interessado, o Vasco da Gama, e o torcedor deve estar perguntando aqui agora: dá para diminuir, doutor Cestário, nesse recurso que o senhor fez? Por exemplo, o Sport pegou 8 jogos, 180 mil, me corrija se eu estiver equivocado, e já cumpriu um jogo, inclusive. Todos os jogos serão, se assim continuar, serão de Série B, né? O Sport vai pagar na Série B, mas há alguma possibilidade de diminuição desses jogos, dessa multa, já que, como o senhor falou, não tem mais risco, né? O Vasco subiu, o Sport não tem como subir mais, infelizmente, mas há como mudar esse resultado? Tem como ainda, doutor? Tem como a gente trabalhar isso, inclusive para que não se cumpra somente na Série B, para que se cumpra, por exemplo, na Copa do Nordeste, né, que é um campeonato organizado também pela CBF. Uhum. Então a gente vai brigar por isso. Acho que, assim, pelo que eu já senti, conversei nos bastidores, né, ouvindo assim alguns auditores sobre, porque todo mundo considera o caso do Sport muito mais grave do que o que ocorreu lá em Ceará e Cuiabá, por exemplo, né?
Mas existe a possibilidade de se cumprir parte também com portões fechados, outra parte conseguir algum outro tipo de coisa, de pedido. Inclusive, nós estamos com um pedido muito interessante no Tribunal do Paraná, e nós já tivemos o ok, assim, informal do procurador, e que talvez agora, quando voltar do recesso, a gente consiga, que o Coritiba tinha perdido um mando de campo para o Paranaense, e a gente pediu, o Coritiba teve a ideia, e eu já fiz isso lá atrás com um clube do Pará, se não me engano, o Remo, de pedir assim, que somente pudessem acessar o estádio torcida feminina e crianças até 12 anos, por exemplo. Foi o pedido que foi feito. É uma coisa que é didática, também faz parte de uma pena alternativa, e você evita que maiores homens, que geralmente são os brigões, né? A gente não espera que numa torcida de mulheres e crianças a gente vai ter Pelo, confusão. pelo menos a gente não espera, né, doutor? A gente não espera, né? Então, assim, e cada torcedor não compraria ingresso, doaria 1 quilo de... Cada membro familiar, por exemplo, uma mãe e 2 filhos vão no jogo, eles vão levar 1 quilo de alimento. Então, assim, são apenas alternativas que a gente vai tentar buscar e que eu acho que vai ser muito simpático ao tribunal, porque eu tentei isso há uns 8 anos atrás e ainda não foi muito bem aceito naquela oportunidade, levaram para o plenário por 5-4, foi rejeitado. Mas hoje, com essa mudança, com essas alterações todas, até na questão social, tudo, eu acho que pode ser uma saída. Então, a gente tem a esperança de que, mesmo que não diminua essa pena, a gente consiga penas alternativas. Eu tenho uma esperança muito grande que, por exemplo, a questão dos pontos, a gente consiga reaver os pontos, porque acho que a decisão do STJD no pleno foi acertada. Eu entendo que ali no 205, a questão, quando foi criado esse artigo, ele era para evitar, assim, que o clube deliberadamente encerrasse uma partida, por exemplo, fazendo cai-cai, tirando o time de campo por algum motivo, o juiz está roubando, vou arrumar aqui uma confusão, eu tive um caso da Série C, uns 2 anos atrás, onde os jogadores arrumaram uma confusão com a polícia atirou gás de pimenta, e aí vários jogadores foram para o vestiário e alegaram que não tinha mais condições de voltar para o jogo. Então, assim, e o resultado lhe favorecia. Então, eu acho que esse artigo, especificamente, ele foi feito para isso, e não para uma invasão do torcedor, porque o grande prejudicado desportivamente naquele jogo foi o Sport, não foi o Vasco. Para o Vasco estava ótimo não voltar, né? Estava na dele. Vou entrar aqui para o vestiário, não quero mais jogo, né? Então, assim, desportivamente, o Sport não tinha vantagem nenhuma, né? Então, são esse tipo de alegações que a gente pretende fazer e pretende buscar lá na frente depois. Acho que essa questão, por exemplo, que eu levantei de uma alternativa de mulheres e crianças num estádio, você imagina um estádio com 20 mil pessoas só de mulheres e crianças, acho que seria uma coisa assim, um exemplo fantástico até para o próprio tribunal mesmo, de divulgar esse tipo de coisa e dizer um não para a violência, dizer um não para, né, sem bebida alcoólica, sem nada. Então, assim, é o que eu te falei, espero que as mulheres fiquem calminhas Não aí com briguem, nem as seus... crianças briguem Né? entre si. Exato, exato, exato. Então, são Ótima várias ideia. alternativas. São várias alternativas que a gente tem aí que a gente pretende depois brigar por isso lá na frente. Ótimo, ótimo. Estou imaginando, né, os torcedores levando suas esposas, namoradas, indo para outro canto para assistir o jogo, televisionado, coisa que valha. Seus filhos, né? Imagina, em vez de cerveja, pipoca, um palhaço, um brinquedinho, um negócio, coisa Pipoca, maravilhosa. algodão Algodão doce, doce, né? por aí vai, né? Então, eu acho que o esporte também, ele sempre foi uma fonte de educar, né? Então, acho que Sim. o tribunal, a atual composição do tribunal, vê com muito bons olhos esse tipo de ações, sabe? Então, acho que é uma coisa que a gente poderia, lá na frente, brigar. Eu sempre fui... Existe um precedente mundial disso, há uns anos atrás, na Turquia, que são aqueles torcedores ferrenhos lá da Turquia, brigaram e o jogo ia ser de portões fechados. Aí teve essa ideia lá e eles acataram, só pôde entrar mulheres e crianças. Então foi assim, teve mais de 40 mil pessoas daí no estádio. E foi assim Uhum. uma experiência única que eu vi, que eu encontrei,
e que teve um resultado positivo, né? Então, acho que é um exemplo a ser seguido e a gente pode, por que não, implantar aqui também. Então, o torcedor rubro-negro vai ficar atento, então, porque pode reaver os pontos, o que não muda no quesito de classificação, mas, enfim, o senhor vai tentar também a questão dos jogos, né, diminuir esse tipo de situação. Há um objetivo, baixar uma média que seria boa, o senhor acha justo para o clube? De 8 agora, no caso 7, né? Foi 8, mas já cumpriu dos 7. Para quantos, assim, se é que o senhor pode falar? Eu entendo assim que menos de 4 eu acho que não vamos conseguir. Eu acho que até pela jurisprudência, pelo exemplo do Grêmio, o exemplo agora de Ceará e Cuiabá, Sim. Que teve votos nesse sentido, até aumentou um pouco ali a pena, mas teve votos no sentido de 4 jogos. Mas assim, tentar essas alternativas depois de cumprir metade da pena, reduzir essa multa também, acho que transformar essa multa também em outras questões sociais, acho que isso é importante, né? Seria O uma mais, boa. o mais interessante nesse processo que eu vi foi o seguinte: o esporte foi punido preventivamente por causa das condições do estádio, do artigo 211, que fala da estrutura, infraestrutura do estádio, né? E o que aconteceu? No julgamento, a questão do 211, o clube foi absolvido totalmente. Então, assim, aí restou o artigo 213, que é arremesso de objeto, invasão e desordem na praça desportiva, né? Então, a gente espera que por esse caminho a gente possa conseguir alguns benefícios aí para o esporte, para tentar não diminuir a pena, mas transformar essa pena em medidas socioeducativas que possam fazer também com que o torcedor se conscientize. É o que você falou. Imagine o namorado, o marido, o parceiro indo levar a esposa, a mulher no estádio e falar, pô, não vou poder entrar, só a esposa e os filhos. Já é aquele. Se bem que a gente sabe também que a maioria dessas pessoas, dos torcedores, são pessoas do bem, né? Então, Sim, infelizmente, sim, sim. às vezes esses infiltrados ou pessoas que estão lá só para promover uma desordem acabam atrapalhando isso aí, né? Pois é. Mas fica, né? Como o senhor está colocando aí, na memória de todo mundo. Até quem não teve culpa, leva a esposa, vai levar a namorada, a irmã, a mãe, para dizer, não, quanto mais vai ser melhor aqui para demonstrar esse exemplo, né? Para Recife, para o Brasil e para o mundo, e principalmente também para o clube, para os torcedores que fizeram esse erro aí. Só para finalizar, o recesso vai do dia 23 de dezembro até 12 de janeiro, é isso? Recesso. É, o recesso jurídico, na verdade, dos processos em todos os tribunais, é até o dia 6 de janeiro, mas no tribunal ele deve ir até o dia 20 de janeiro, no Uhum. STJD. Então, possivelmente, nós só teremos alguma coisa marcada a partir do dia 20, dia 21, daí para frente, entendeu? Ok. Acho que 21 não, 21 não, porque 21 acho que cai num sábado, mas acho Uhum. que é por aí. E a gente espera, né, que tudo isso, o torcedor do esporte que está aí nos ouvindo, que esse ano de 2023 a torcida também participe junto com isso, cobre daqueles torcedores que arremessarem objetos, Ótimo. denuncie, e porque assim, é sempre prejudicial para o clube, né? Você vê financeiramente, você vê o esporte, a gente atua várias áreas aí do esporte, a gente vê que o esporte luta com dificuldade para pagar questões anteriores aí, de anos anteriores, de trabalhistas, de CNRD e tudo, e o clube tem um prejuízo aí de R$ 180 mil, realmente é um valor considerável, né? Então a gente espera que o torcedor também se conscientize e assim, se a gente conseguir implementar esse pedido que a gente tem, essa ideia, imagino que vai ser uma repercussão muito grande, não só no Brasil, mas como também Vai. mundialmente, né? Então acho que a imprensa daria uma cobertura muito grande sobre isso. Pois é. Doutor Oswaldo, muito obrigado pela presença mais uma vez, gentilmente, né, colocando aqui para o torcedor rubro-negro. Feliz Natal, né, muita paz, muita saúde e, se a gente não se falar também, um feliz ano novo, repleto de êxito profissional e também saúde e muita paz para o amigo e para os seus familiares. Para você também, Alessandra, para o seu programa, eu acho que é importante termos programas como o seu aí, e para divulgar esse tipo de coisa. E eu devo estar em janeiro aí em Recife, espero fazer uma visita para o amigo aí e conhecer Ótimo, a ótimo. tua,
a tua estrutura, o teu trabalho aí, tá bom? Grande Se abraço a Deus todos, quiser. Feliz Natal a todos e um grande ano para nós em 23. Para todos nós. Obrigado, doutor. Um abraço. Pois é, doutor Oswaldo Sestário falou com a gente mais uma vez aqui, sempre educado, sempre, né, do bem, trazendo informações jurídicas. Olha aí, coisa nova, né? Tem a possibilidade aí da pena, redução, do dinheiro ser convertido em pena alternativa e a ideia de levar mulheres, crianças, né, e de homens não entrarem no estádio de futebol.